Já que Hamlet colocou divertidamente ensinou sobre emoções. Quero uma reflexão sobre emoções. Pronto para transformar a gestão do seu negócio e ganhar mais tempo para focar no que realmente importa? Fala rapaziada, hoje a gente vai Editado pelo Veigar Anão. Eu não sabia que esse cara fazia edições. Ele sempre tava por aí nos vídeos, mas eu não sabia que era ele que editava. analisar Divertidamente 1. E eu sei que eu comecei pelo 2, mas nunca é tarde pra corrigir um erro. E esse filme é uma das animações mais profundas que eu já vi. E com certeza vai emocionar por gerações ainda. Esse é um filme que fala sobre apatia e talvez até sobre depressão, sobre os sentimentos, as emoções, como elas se relacionam, mas agora sem mais. E explica tranquilamente o que pode vir a ser o TDI numa pessoa. De uma forma bem didática, sutil, infantil e... é bem legal. Parece que as personagens dele ser Marie, Anne e Umbrella, elas não têm dub. O modo história vai sair tudo junto. Entendi. Faz sentido agora. Mais enrolação, vamos lá. O filme começa com o nascimento da Riley junto com a alegria. Isso dura pouco tempo porque a tristeza aparece e faz a Riley chorar logo em seguida. Depois nós vemos elas crescerem e novas emoções também surgem, enquanto a alegria entende a função de seus companheiros e se torna a líder principal durante a infância dela. Ela só não entende muita tristeza mesmo, ela sempre joga de escanteio, faz bullying com a coitada. É uma patifaria isso aqui. Existe também esse livro chamado bullying Lado Bom do danado. Lado Ruim, e ele mostra que assim como no Lado círculo bom do lado traumático, ruim. as emoções se complementam e formam. Vamos lá. Vamos dizer, as partes mais brandas dos sentimentos para as partes mais complicadas. O desprezo com agressividade se torna aborrecimento, que se torna raiva, que se torna ira. Numa camada se torna tédio, nojo, repugnância. Na outra, abatimento vira tristeza, que vira angústia. Na outra, distração, que vira surpresa, que vira assombro. Nessa daqui vira interesse, que vira antecipação, que vira vigilância ou ansiedade. Serenidade vira alegria, vira extasia. Aprovação vira confiança, que vira admiração. E esse último é apreensão, que vira medo, que vira terror. Engraçado, né? O terror e a repugnância estão com cores invertidas aqui. Forma um ciclo necessário ao nosso bem-estar. A alegria até entende as emoções no geral, menos a tristeza mesmo. Cada emoção que surge na mente dela tem uma função própria. A nojinho a protege de coisas que ela não gosta, como brócolis. A raiva é importante para situações de confronto. O medo é o instinto humano de sobrevivência e proteção. E a única emoção cuja função a alegria não entende, que é a tristeza, também tem um papel bem fundamental, mas isso é a história do filme, né? Não vou spoiler aqui, apesar de você provavelmente já saber. A menina gritando, bicho. No livro é mostrado que assim como o nojo nos protege fisicamente, a tristeza nos protege emocionalmente, nos ajudando a processar perdas e Avengers! Depression! também mudanças que acontecem nas nossas vidas, o que faz total sentido com o filme. Até ali, a vida dela estava bem feliz, só que os pais avisam que vão se mudar para São Francisco. Grandes mudanças como essa Hamlet afetam o nosso presentes. emocional. Porém, a alegria é a emoção dominante, e ela tenta ver isso com os bons olhos, imaginando as coisas boas da cidade. Infelizmente, por tentar sempre se manter alegre, ela acaba criando várias expectativas que não são cumpridas, enquanto ela deveria ter uma postura mais realista para não se decepcionar tanto. Ao invés de ficar feliz com as coisas que aparentam ser ruins, ela fica triste por não ter alcançado sua imaginação. As expectativas frustradas são um sinal de que a gente precisa ajustar as nossas perspectivas, algo que a alegria ainda não entende. Ela ainda não reconhece o valor de reconhecer as emoções negativas, porque embora pareça, as emoções negativas não estão ali para ferrar com a gente, mas para nos passar uma mensagem. Se a gente encarar essas emoções dessa forma ruim, nada vai para frente. Mas se a gente encarar de uma forma boa, eu tenho certeza que vamos lidar muito melhor com a vida e nos cobrar menos também. Então a alegria Se você não esperar nada, tudo que vier pode vir a ser lucro. é tentar ao máximo fazer a Riley ter uma visão positiva do que tá acontecendo, mesmo que os outros não vejam aquilo com bons olhos. Antes de dormir, a mãe dela fala sobre como a mudança Sem tá nem sendo cama. difícil pra todo mundo, mas que ela se manter feliz tá mantendo a família unida. Isso por um lado é legal da parte da mãe dela, mas também cria uma pressão na Riley para que ela continue aparentando felicidade, sendo que aquela felicidade não era sincera. No dia seguinte, Acontece muito na família.
Sempre sorria o máximo que você puder e mantenha as aparências de tudo de forma extremamente positiva. Ninguém pode ter fraquezas ou emoções negativas. Você sempre tem que estar bem perante aqueles que só querem uma imagem de você. Ficou específico, né? A tristeza começa a agir de forma impulsiva e ela acaba tocando em uma memória sem querer. A Riley para do nada e fica Até quanto você pode gastar para atrair um novo cliente utilizando os canais Eu online? dei centavos pra você, Rambo. triste, toda chorosa. Isso gera uma briga entre as duas para a Centavos. tristeza não tocar em nenhuma memória. Tudo isso aconteceu porque a tristeza estava começando a se sentir mal por não poder ajudar com as emoções da Riley. Aqui a gente pode ver como a repressão das emoções negativas pode levar a um desequilíbrio emocional. Ignorar ou tentar suprimir a tristeza só aumenta o sofrimento. Por isso que é necessário encarar a realidade. Se desde o primeiro momento ela tivesse visto a tristeza e encarado ela, nada disso teria virado isso tudo. Tudo isso se intensifica ainda mais quando a Riley vai para a nova escola pela primeira vez e tem que se apresentar e falar de onde morava. No começo, a alegria coloca várias memórias alegres para Riley contar sobre como era a vida dela, onde ela morava, mas novamente a tristeza. E a tristeza. Touch. Não sei, quem pegar essa referência ao nome do Patrick, que me fale, por favor. Mas... Touch. tristeza acaba tocando na memória, fazendo com que ela fique triste por Tá bom, eu vou ver se eu acho. Os cachorros da minha vizinha resolveram atacar eles. Life, death, life, death, life, death. Pode ser esse daqui mesmo. Fish convention. Jellyfish are awesome. Cool, state-of-the-art jellyfish net. Ah, que bosta! Assim você me ferra, caramba. Eu só posso ter 6 segundos. Touch. Exatamente isso aqui, ó. Dutch. Ela faz isso o filme inteiro, tá, galera? Proposto. Ela vê... Dutch. Gosto de abrir o Chrome sem querer. porque tudo que ela conhecia e gostava acabou. Ao chorar na escola, a tristeza acabou produzindo uma memória base, e como a alegria não queria que a Riley tivesse nenhuma memória base triste, as duas começam a brigar de novo, mas dessa vez elas são sugadas para fora do centro de comando, Elas são sugadas. deixando a Riley EAC Personalité. Ô, porcaria. apresenta Mais a centavos, melhor Hamlet. escola de inglês em imersão apenas com a nojinho, medo e o raiva, fazendo ela começar a agir de forma muito estranha. A gente percebe que talvez ela esteja entrando em depressão aqui, isso porque a Os tristeza meus faz a gente divertidamente se não ajustar estão às nossas divertindo na minha expectativas, mente. enquanto a alegria em excesso faz a gente ficar idiota. Só que como a Riley não estava sentindo a tristeza, ela não ajustou nada, e como ela estava fingindo a felicidade, as emoções acabaram se anulando. Fora que, como diz no livro, a tristeza e a melancolia podem, em excesso, levar à depressão se não forem reconhecidas e processadas. As duas então tentam voltar para o centro de comando e a alegria vai se aproximando da tristeza, vendo que ela estudou como o cérebro funciona e sabia os caminhos até uma ilha na mente que iria ajudar as duas a voltar. Fora da mente da Riley, os pais perceberam algo errado e perguntaram sobre o que estava acontecendo, mas isso virou uma briga que terminou com ela sendo mandada para o quarto mais cedo. Essa cena é um exemplo de como as emoções negativas, quando não são expressadas e compreendidas por nós mesmos, podem criar barreiras nas comunicações, porque o ideal nesses casos é você se comunicar já falando que tá sentindo muito tal emoção, já tendo bem claro, que a outra pessoa já se prepara de antemão e tenta compreender o que você tá sentindo, e também não leva tanto o que você faz ou o que você fala pro lado muito pessoal, caso as coisas saiam de controle. A ilha da bobeira também começa a desmoronar, isso acontece depois que o pai tenta pedir desculpas pela briga, mas ela não aceita. Vamos ressaltar que ela tem um apelido dentro desse filme que chama Monkey. E eu não preciso expressar ou dizer novamente o quanto que isso seria errado em qualquer outra circunstância que não fosse uma loira odonta. Que é o caso da Lara. Pensem o que quiser.
já que ela não tá numa fase boa com os pais e tudo mais. Então, com a queda da Ilha da Bobeira, que as duas queriam usar pra voltar, a Riley perde a conexão com os pais. Ela já tava chateada porque os pais mudaram tudo na vida dela do nada, e ela ficou quieta, sem falar nada, pra não magoar eles. Por isso, a cena do jantar tem um peso maior. A Riley não quer se abrir com os pais porque sente que tá tudo dando errado por culpa deles, mas também por não querer ferir os sentimentos deles. Depois que a Ilha da Bobeira morre e vai pro brejo, elas encontram um Bing Bong, antigo amigo imaginário da Riley. Um elefante mendigo rosa feito de algodão doce. Não vou dizer que ela era muito criativa, mas ela deu uma viajada legal. Ela inventou uma Peppa Pig sem recursos monetários. Ele se oferece para ajudar usando o trem do pensamento. No meio dessa jornada, pela mente, o Bing Bong descobre que jogaram fora o foguete antigo dele, e isso deixa ele muito arrasado. A alegria até tenta animar o coitadinho, mas não rola. Já a tristeza consegue se conectar com ele, escutando o desabafo, o que melhora o ânimo do Bing Bong e eles seguem em frente. Aqui a gente vê claramente a importância da tristeza para a empatia e a conexão humana. A tristeza se conecta diretamente com o Bing Bong de uma maneira que a alegria nunca conseguiria, porque apesar de ser feliz, ela só foca nisso, na felicidade. Nesse ponto fica claro que a tristeza é a emoção que nos permite sentir empatia, porque quando a gente tá alegre é fácil focar só em nós mesmos, mas é a tristeza que nos faz pensar nos outros e também ser mais realista. A tristeza tem um papel enorme em como interagimos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Às vezes, como no caso do Bing Bong, só o fato de ter alguém para desabafar já faz toda a diferença. E a alegria começa a sacar isso só que lá no final. Afinal, as emoções negativas, como a tristeza, são nossos alarmes internos, nos alertando e conectando ao que realmente importa. Se você ficar triste por algo que não aconteceu, talvez... O que realmente importa é a ideia de que o nosso mundo, na verdade, não foi feito para nós. E nós vamos perecer daqui a alguns séculos por causa do aquecimento global, coisa que nós mesmos criamos. Entra em desespero, não há escapatória, o mundo está condenado. Tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Talvez seja a hora de olhar pro que realmente aconteceu e ser grato por isso. Mais ou Enquanto menos. isso, a Riley tá conversando com as amigas da cidade antiga, mas não conta como foi seu dia e não fala que foi ruim, e fica pior ainda quando uma nova jogadora de hóquei entrou no time no lugar da Riley, o que desperta ciúmes e faz ela desligar a ligação com muita raiva, com muito puta. E pronto, lá se vai mais uma das ilhas que forma a personalidade dela, a Ilha da Amizade. Isso rola porque ela tá segurando seus sentimentos, sem contar pras amigas que tá triste com a mudança e com medo de ser substituída. Ela também desiste do hóquei do nada, ela ficou muito doida mesmo. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. E por não ter permitido sentir tristeza, ela perdeu a alegria que tinha na vida, o que acabou com a confiança dela em todas as áreas: família, amizade, hóquei, bobeira, enfim, tudo. Todos os traços importantes da personalidade se desfazendo por causa da depressão que veio dessa repressão de emoções. O Raiva então sugere a ideia... Não que ela tivesse muito bagulho, assim, muita personalidade, porque as ilhas que formam a personalidade dela são bem... bobeira, família, amizade, e é isso, comida. mais imbecil de todas, que é que eles fujam de volta pra cidade natal. É claro que ele tá sendo racional porque não pensa como vai ser quando ele chegar lá, mas o Medo e a Nojinho acham arriscado, o que é realmente... Imagine trabalhar de casa num emprego que não precisa de faculdade ou certificado. Cala a boca. Realmente uma ideia idiota, mas ele é o Raiva, e enfim, ele é o Raiva. Depois de um tempo, Ele é a o alegria e tristeza em Bing Bong conseguem pegar o trem do pensamento, mas ele para porque ela foi dormir. A alegria decide que precisam acordá-la rápido e invadir a central de sonhos pra dar um sonho tão feliz que faça ela acordar. Só que as coisas acabam dando muito errado nessa central, tipo, muito errado mesmo. É inclusive uma das cenas mais engraçadas do filme, porque essa o daí Medo foi fica pegada. sendo sommelier de sonho e de pesadelo, e porque o sonho, ele também vira um pesadelo, e a polícia do sonho captura o Bing Bong e joga ele no subconsciente da Riley. Isso faz com que o Medo tenha um ataque de pânico, isso faz a Raiva colocar em prática a ideia de fugir. Agora deu caralho mesmo, viu? Isso quebra a Agora última ligação eu fui emocional a que a Riley porra. tinha com os pais na Ilha da Beijos Honestidade, de luz. quando ela decide Sempre roubar o tem. cartão da mãe para comprar passagens de volta à cidade natal. Ao destruir a Ilha da Honestidade, ela faz com que ela caia em cima do trem do pensamento que levava a alegria e a tristeza. Então, elas caem
caem, só que nesse momento a alegria tenta chegar ao centro de comando, expulsando a tristeza, mostrando que o verdadeiro vilão do filme é ela, a alegria, e não a tristeza. Só que por causa desse egoísmo, o tubo que ela tava usando cai, jogando a alegria pro esquecimento. Otária. E o Bing Bong cai pra tentar ajudar. Ele vai atrás porque ele é fofo. Nisso, a Riley foge de casa e as emoções no centro de comando tentam mudar essa ideia, mas daí já é tarde demais porque ela já não tá mais obedecendo ao centro de comando das emoções. Eles realmente perderam todo o controle. O painel já não responde a nenhuma emoção e reprimir sentimentos por muito tempo leva à apatia, onde só resta uma ideia fixa pra tentar consertar as coisas, por mais perigosa que essa ideia seja. Já no vazio do esquecimento, a alegria fica triste pra felicidade do público e ela percebe que tudo O cabelo e o olho dela diziam que mesmo na sua maior alegria ainda existe um pouquinho de tristeza. Por isso são azuis. que tá acontecendo é por causa dela, que talvez a Riley nunca mais sinta alegria. Então ela aleatoriamente encontra a memória base da tristeza e percebe que quando a Riley ficou triste por perder uma partida de hockey, amigos e família se uniram pra animá-la, entendendo que a tristeza é essencial pra vida e que, sem ela, não é possível sentir a alegria corriqueira. E também ela Nem ferrando que ele pegou essa música. Filha da... Ser um gênio da edição, aprende que cara. uma memória tem sempre dois lados ou até mais. São várias perspectivas de uma memória só. Você provavelmente se lembra aí de alguma emoção que você sentiu em algum momento da sua vida, mas Eu agora senti foi alegria, porque, nossa, eles pegam as referências de músicas. Ah, maravilhoso. Depois eu te mostro, senão toma copyright. Mas eu acho que o nome é My Incredible Life. Eu sei que é do The Tombstone. Tá vendo? Living Tombstone. My Ordinary Life. É essa daqui. Essa música é muito boa, cara. Nossa, essa música é muito boa. Na moral. também, nesse mesmo momento, você lembra de ter segundos ou minutos depois já sentido outra emoção. Esse filme aqui não é só sobre depressão, apatia ou vazio. Esse filme é principalmente um filme sobre tristeza. E também que sentir tristeza não é ruim. Reprimir essa emoção é o que faz mal. A tristeza ajuda a gente a processar e superar os desafios da vida, permitindo que... Um exemplo de tristeza que eu senti hoje. A final do CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, um dos últimos campeonatos que vão ser em formato CBLOL apenas, está acontecendo agora em Belo Horizonte, nesse exato momento. Vocês podem ver por aqui, ó. E eu não pude ir sendo em Belo Horizonte. E o Lucas Inutilismo tocou lá hoje fazendo recap de todas as músicas. Fora a final ser com um time que eu sempre tive mais afinidade, que é a Pen Game. Cara, imagina um ódio de um ser humano misturado com a tristeza. Eu tô numa enorme tristeza. Mas faz parte. Era muito dinheiro para eu fazer isso. Embora fosse uma oportunidade ainda. que voltemos a sentir alegria de forma mais profunda logo em seguida. Mas é claro que não é porque ela permite isso que o objetivo final da tristeza é isso. A tristeza por si só é algo muito importante. O Bing Bong encontra a alegria e se sacrifica para salvar ela, em uma das cenas mais tristes e sinceras do filme. Leva ela pra lua por mim. Essa Muita aí criança foi, chorou essa vendo foi isso pegada. aqui, menos eu. Mentira, eu chorei sim. Depois disso, a alegria Não, aí meio que também para não, de tá? idealizar o passado, até porque essa cena foi muito isso, né? Foi a Riley deixando o passado sendo esquecido pra recuperar algo essencial pra ela. O Bing Bong foi importante pro crescimento dela, mas agora é hora de deixar o passado pra trás. E ela percebe nisso o quanto é importante que a Riley também deixe o seu passado pra trás, porque só assim ela iria conseguir seguir em frente, como aconteceu com ela mesma nesse momento. Sim,
sim, a cidade anterior foi muito legal, tiveram muitos momentos bons, mas é passado. Mas terão melhores agora. Tá na hora de olhar pro futuro. Ou melhor, pro agora, né? A tristeza e a alegria se unem novamente, usando o namorado imaginário da Riley e suas trocentas cópias pra voltar pra sala de controle, e a alegria entrega o controle e as memórias base pra tristeza, que faz a Riley desistir da ideia de fugir porque ela processa finalmente as emoções, fazendo-a sentir saudades dos pais e entender que não tem problema em sentir tristeza pelos momentos felizes da cidade natal. Ela então volta pra casa e finalmente desaba, contando como tava mal com a mudança, provavelmente contando tudo que ela fez pros pais e tudo mais, e isso cria uma nova memória base pra Riley, uma memória que mistura alegria e tristeza, mostrando que é possível um momento ser intenso nas duas emoções. O filme termina com a Riley mais crescida, entrando na puberdade, deixando um gancho pro segundo filme, do qual a gente já tem vídeo aqui no canal, mas também tem um curta dela saindo com um namorado, e é muito engraçado ver. Namorado não sei. É estranho. Sei lá, paixonite. Eu recomendo vocês verem aí. Sim, não adiciona muito nada de é importante engraçado, ao filme, engraçado. nem ao enredo, mas é divertido de ver. Enfim, Divertidamente 1 é genial. E agora, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, deixa o comentário e tchau! Através dessas emoções, do tanto que é difícil processar uma parte dessas emoções, a gente aprende outras coisas em Divertidamente. Tem alguns momentos onde a mente de uma criança é tão complicada que os Divertidamente dela viram literalmente novas pessoas dentro dela. E a ação dentro da cabeça é exatamente daquela forma, só que ao invés de ela pegar um controle e dominar uma emoção, ela realmente toma o controle do seu corpo e você fica com a amnésia dissociativa. São coisas bem complicadas pra gente poder falar aqui, mas Divertidamente é uma coisa, é maravilhoso, é maravilhoso. Da sua própria maneira, ela ensina coisa demais, velho. Ensina coisa demais. E ela merece, essa animação merece todo o mérito que ela tem. Ela conseguiu um dos maiores bilheterias do cinema agora com a 2. E eu quero ver como é que eles vão transformar para a vida adulta, se eles vão brincar com a nova emoção sendo o boleto e o tesão. Eu defendo que faltou ali na adolescência o tesão, porque gente, para. É o maior sentimento da adolescência. Não adianta vocês tentarem me convencer do contrário, ok? É o maior sentimento. Ponto.